Nossa. Glória a Deus. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glorificado seja o teu santo nome, meu Pai,
porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti, Pai. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre na nossa presença. Vamos dar um início, mais um culto de adoração a Deus, com o tema, examinando a palavra, com o tema como identificar a chegada ou manifestação das bestas. E para isso a gente temos que examinar na palavra do Senhor justamente como Jesus assim nos orientou a buscar na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. E vamos começar orando, pedindo a Deus: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, me perdoa e perdoa, Senhor, todos aqueles que pecaram contra Ti, que venha dirigir este culto nesta manhã, porque aqui é para adoração a Ti, Senhor, somente a Ti, e levar aos ouvintes da Tua palavra, Senhor, uma palavra de conforto, daqui eles venham entender o qual o significado e o motivo de nós estarmos sempre em constante oração contigo, Senhor. Que o Senhor venha nos revelar o que o Senhor assim determinar para revelar hoje. Nós estamos, Senhor, no final dos tempos, segundo diz a palavra do Senhor, e aqui iremos examinar no dia de hoje, para chegar, meu Deus, ao determinado objetivo de saber em que ponto da história bíblica nós estamos vivendo, Senhor. Meu Deus, leva esses corações que estão aí nos assistindo nesse momento e abençoa todos eles. Não só os que estão assistindo, mas os que vão assistir depois. E os que estão assistindo, compartilhem dessa live, para que mais almas alcancem o Teu reino, Senhor. Eu Te agradeço desde já, Senhor, com a certeza da Tua resposta, porque só o Senhor é digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. E aqui estou em espírito e em verdade, examinando a Tua palavra, para que o Senhor venha nos dar revelação nesta manhã, para a qual buscamos também, Senhor, e venha nós a entender o significado da vida na Tua presença. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor aos ouvintes da palavra do Senhor nesta manhã. Vamos dar o início a mais esse culto de adoração a Deus, com o exame da palavra do Senhor, já iniciando no Apocalipse, no capítulo 19, do versículo 19 em diante. Depois nós iremos retornar para o 13, viu, irmãos? Para o capítulo 13, que é da onde se inicia a chegada das bestas, viu, irmãos? Aqui nós estamos partindo para uma parte para ter um significado melhor e ter uma riqueza de detalhes, para que quando a gente passe a examinar a chegada delas, nós sabemos como vai ser o fim delas.
Então vamos para essa parte que não é assim que a gente vai identificar, né? É examinando a palavra do Senhor. E nesses exames sempre orando e buscando a Deus, que o Espírito Santo de Deus nos revele, porque se a unção não vier de cima, de nada adianta se fazer uma teologia bíblica. A unção tem que vir de cima, irmãos. Examinar a palavra do Senhor é a palavra correta que Jesus nos orientou. Porque ele não pediu para interpretar aquilo que ele mesmo interpretou. Ele falou por parábolas, mas mesmo nas suas parábolas, ele já interpretou todas elas para nós. Porque se nós estivermos ligados no trono de Deus, da graça, nós vamos alcançar aquilo que Deus quer conosco nesta manhã. Que Deus abençoe a todos e vamos dar início a esse exame, iniciando pelo capítulo 19, versículo 19. Que diz o seguinte: E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós sabemos que a besta foi tomada com ele. Ele quem? O falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Porque aqui, irmãos, o Senhor Deus nos revela que só aqueles que receberem a marca é os que vão adorar. Com os quais enganavam os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois, são dois, foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. Esses dois foram lançados. Quem? A besta e o falso profeta. Mas vem duas bestas. Mas aqui só foi lançada no lago de fogo uma. Mas existem muitos falsos profetas, mas aqui só foi lançado um falso profeta no lago de fogo. Vivos. Mas no versículo 21 diz: e os remanescentes foram mortos
ou seja, os restantes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que sai da sua boca, e todas as aves se fartarão com a carne deles. Aqui está dizendo que eles foram mortos. Os outros falsos profetas e a outra besta foi morta. Mas aqui tem uma que foi lançada no lago de fogo, viva. E um falso profeta também vivo. Aqui nós vemos a união de um Estado e um religioso. Sendo dirigido pelo reino das trevas. É necessário a gente tomar muito cuidado, irmãos, com essa união da igreja, que na verdade a igreja somos nós, mas é a igreja mesmo que está fazendo pacto com política. E aqui a Bíblia diz que tanto um como o outro vai ser jogado no lago de fogo. O falso profeta e a besta. Vamos identificar a manifestação dela através dos nossos exame da palavra do Senhor. Aí, irmãos, no capítulo 20, diz: E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhe dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta. Está vendo, irmãos? O que não adorar a besta vai ser decapitado. Está aqui. E foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. A Bíblia nos diz que essa marca é visível e vai ser recebida na testa ou na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram. É muito importante, viu, irmão, saber disso.
os mortos em Cristo reviveram, ressuscitaram. Mas o restante não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição pela qual nós buscamos estar participante desta primeira ressurreição, ou o arrebatamento, estando na presença do Senhor em Jesus Cristo. A palavra do Senhor no versículo 6 do capítulo 20 diz o seguinte: abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. Vejam, irmãos, que o diabo vai ter um encontro justamente com aqueles que estavam pregando para o seu reino, com a besta e o falso profeta, mas no lago de fogo, para ser atormentado de dia e de noite. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugirão, aliás, não é fugiram, é fugirão, e não se achou lugar para eles. É fugiram, vão fugir, né? É fugiram. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. O livro foram abertos. Aqui nós estamos numa fase, examinando uma fase aonde o diabo foi solto. Creio eu que quando ele for solto, os mortos, a espada da boca daquele que estava sentado ao cavalo, vai ressuscitar, segundo a ressurreição, para se ajuntar a Satanás para ir derrotar o povo santo. Aí desce fogo do céu, né? E os devora. Agora, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos, olha aqui as coisas importantes, porque eu falei que eles já tinham ressuscitado. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras.
É aí onde eu sempre toco nessa tecla que o que a gente leva depois que nós morremos são as nossas obras. Porque são elas que estão lá nos livros anotados. Aleluia, glória a Deus. Para nos absolver ou nos condenar. E o mar entregou os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e eles foram julgados, cada homem, de acordo com suas obras. Olha o importante aqui, as nossas obras, elas vão ser julgadas. Amém? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aleluia, glória a Deus. E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha que maravilha. E aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É por isso, irmãos, que todos os cultos de adoração a Deus que nós fazemos, tanto em live como de rua, a rua nós não estamos fazendo para que não provocar aglomerações, por determinação do governo. Assim que o governo liberar, nós vamos retornar a fazer os nossos cultos de rua. Glória a Deus, para a glória dele. É que é necessário que a gente escreva o nosso nome, que Jesus escreva o nosso nome no livro da vida. E para que ele escreva o meu nome no livro da vida, é necessário que eu concorde com as coisas dele. É necessário que eu deixe ele trabalhar na minha vida. É necessário que eu dê oportunidade para que Jesus trabalhe na minha vida. Aí nós vamos retornar, irmãos, que aqui já foi bem, mais ou menos, revelado da parte de Deus a função, das bestas, do Satanás e do falso profeta. Então, que está aqui no versículo, no capítulo 13 do Apocalipse, é o seguinte: e eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta subir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. O nome de blasfêmia. Aleluia, glória a Deus. Esse nome de blasfêmia é um ultraje, irmãos? Um verdadeiro ultraje. Porque essa besta, ela tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças é um significado. Mas ela tem, olha, a besta tem 7 cabeças e 10 chifres.
Mas se você for dividir 10 chifres, dividir para 7 cabeças, sempre vai sobrar uma ou faltar uma. Não tem como dividir em partes iguais, certo? Se fosse 10 cabeças e 10 chifres, pronto, cada cabeça contém 2 chifres, pronto, tá tudo bem, tá tudo ok. Se fosse 7 chifres, pronto, cada cabeça tem um chifre. Mas a questão aqui é essa, que as cabeças têm 10 chifres. Olha só. Que na verdade não são as cabeças que têm o chifre. É a besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Os chifres é independente das cabeças. Agora as coroas é para os chifres, também não é para as cabeças. Aleluia, glória a Deus. A besta é um ser vivo. Por que um ser vivo? Porque nós acabamos de ler neste instante, no Apocalipse 19 e 20, aonde ela vai ser jogada no lago de fogo viva. Essa besta. Agora vamos para a semelhança. Nós estamos depois, aí nós retornaremos para aqui, irmãos. Porque ela tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 coroas. E um nome de blasfêmia. Se for da vontade de Deus, ele vai nos revelar que tipo de blasfêmia é esse, né? Pode vir com o nome de Deus, né? Essa é uma grande blasfêmia, né? Ela se vem dizendo que é Deus, é atribuir ao diabo que é de Deus, né? É uma grande blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, ou seja, se assemelha. O seu semblante é de um leopardo. O semblante, às vezes você vê o semblante de um ser humano, você define que o semblante é ruim ou bom. Semblante de um leopardo. Os seus pés eram como de um urso. A sua boca como a boca de um leão. O semblante de um leopardo e a boca de um leão é para tremer. Temer, tremer. Né? Temer a Deus, né? Mas aí é para tremer. Aleluia, glória a Deus. E seus pés como os pés de ursos. E olha que os pés de urso é aquelas coisas mesmo arrodeadas. E a palavra do Senhor diz: e o dragão lhe deu seu poder
e seu trono, e grande autoridade. O dragão aqui se refere a Satanás. Ele veio disfarçado de besta, dizendo que era quem não era, mas apoiado pelo reino das trevas. Porque quem vai dar o poder a ele é Satanás. Vai dar o trono e grande autoridade. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte. E sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a besta. Aleluia, glória a Deus. Olha, uma cabeça tem 7, mas só foi ferida uma. Então tem 7, não, são 7 cabeças. Só uma foi ferida de morte. Mas essa ferida de morte foi curada. Ninguém diz por quem. A Bíblia não diz por quem foi curada essa ferida de morte. Que nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deus, se for da vontade de Deus nos revelar, porque em Daniel, quando ele estava justamente nessas situações que nós estamos lendo hoje, o Senhor Deus diz: sela, que não é para os seus tempos, porque isso aí é para ser revelado no tempo do fim. Aleluia, glória a Deus. Para isso é necessário que a gente identifique em que tempo nós vivemos hoje. Nós vamos identificar em nome de Jesus. Porque Jesus nos falou, irmãos, que ele viria como nos dias de Noé. Aleluia, glória a Deus. Ele disse que viria como nos dias de Noé, irmãos. Não é fácil, né, irmãos? Não é fácil. Nós vamos já lá para os dias de Noé. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 5. E eles adoraram o dragão que dera poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Quem é capaz de guerrear contra ela? É um grande poderio essa besta. Agora ela surge com 7 cabeças, porque a Bíblia diz que ela vai surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e os seus chifres 10 coroas.
As coroas estão no chifre, que aqui já está revelado. Agora, as cabeças, nós vamos pedir revelação a Deus, que ela vai nos dizer. Para que nós venhamos saber na hora que a besta se manifestar. Agora aí vem, e foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias. E poder foi dado a ele para continuar por 42 meses. Que são 3 anos e meio. 42 meses. São 3 anos e meio. E foi dada a ele uma boca falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ele para continuar por 42 meses. Que os ouvintes tomem nota desses 42 meses, que são 3 anos e meio. Que foi dado o poder dele blasfemar. E ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Blasfemar contra Deus, contra o seu nome e o seu tabernáculo, e os que habitam no céu. Ou seja, ele vai atribuir o que pertence a Deus a ele. Porque aí eles vão blasfemar até os que habitam no céu. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Eles vão atribuir a eles o que pertence a Deus. Ele não vem dizendo que é Satanás. Para enganar muitos, ele vai ter que vir dizendo que é Deus. Aqui é essa blasfêmia. Que muita gente, eu mesmo entendia como se fosse xingando a Deus. Não. É até pior do que um xingamento, né? Porque dizer que é aquilo que não é, é mesmo que aquele falso profeta que diz que Deus mandou dizer o que Deus não mandou. Aí ele fez o quê? Blasfemou. Blasfemou contra Deus. Deus não mandou ele dizer. O preço que se paga é alto, irmãos. Eu já vi pessoas que pregavam o evangelho na sarjeta, morando em marquise de banco.
E aí a gente vai examinando a palavra e a gente vai vendo como é as coisas. Profeta. Já professaram para mim coisa que não veio de Deus. Já pagaram o preço. Que não veio de Deus. Não se cumpriu. O que vem de Deus se cumpre, irmãos. Não tem como não se cumprir. Porque foi de Deus. Mas quando a gente vê uma profecia para agradar o homem, a gente sabe que não vem de Deus. Porque quem agrada o homem, eu e você, é Deus. Não é outro homem. O outro homem, ele vai trazer a mensagem enviada por Deus, se for de Deus. A profecia que vem de Deus, ela se cumpre. Essa aqui veio de Deus, vai se cumprir. Olha interessante, ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome. Pronto. Se ele blasfemou o nome, é o quê? Ele vai usar o nome de Deus. O seu tabernáculo, ele vai entrar no tabernáculo de Deus. E os que habitam no céu, que são os anjos. Aleluia, glória a Deus. Tem blasfêmia maior do que estas? E ainda foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e de vencê-los. Está vendo, irmãos? E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. Foi dado o poder, porque se de Deus não vier, nada acontece. Para guerrear contra os santos e de vencê-los. Eles vão nos vencer. Está aqui na palavra, eu creio. E todos os que habitam na terra, não é no Brasil não só, viu, irmãos? Todos que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Esse morto desde a fundação do mundo, irmãos, não é o Cordeiro não, viu? É os que foram mortos desde que o mundo foi fundado, até quando Jesus voltar. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Se algum homem tem ouvidos, ouça. Aquele que leva ao cativo irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Glória a Deus. Agora aí tem a outra parte. No versículo 11. E eu contemplei outra besta. E eu contemplei outra besta saindo da terra
e ele tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro. E ele falava como um dragão. Ele vem semelhante a um cordeiro, irmãos. A outra besta. Não fala na segunda besta, fala. E contemplei outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e ele falava como um dragão. Semelhante a um cordeiro, mas falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele. E fez a terra e os que nela habitam adorarem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. E ele faz grandes maravilhas, a ponto de fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista dos homens. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra, que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. Que eles fizessem uma imagem para a besta que tinha sido ferida pela espada e vivera. E ele tinha poder de dar vida à imagem da besta. E que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Está vendo aí, irmãos? Aqueles decapitados que João viu, e ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas. Aí já vai ser a operação da outra besta. Não a primeira, mas a segunda. Porque ele tinha poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos.
eles vão fazer uma imagem da primeira besta, fazer a besta viver e forçar o povo a adorar a imagem da besta. E fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta fossem mortos. É aí onde vem a marca da besta, irmãos. E ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou suas testas. Aí é mais fácil, né, irmão, de pegar aqueles que não recebem a marca e matar. Glória a Deus. E que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aí, irmãos, morrer em Cristo é lucro. Porque receber esta marca, ou o nome ou o número, para poder viver aqui, por um pouco período de tempo, porque é um pouco período de tempo, morrer, ressuscitar, ser julgado para ser jogado no lago de fogo. Olha que tremendo, aleluia, glória a Deus. Aqui, irmãos, é maravilhoso esse exame da palavra do Senhor, mas nós vamos saber agora como nós estamos próximos dessas coisas acontecerem. Nós vamos já para Daniel, mas antes nós vamos saber, né, que Jesus disse que os dias de Noé são como os dias da vinda dele. Deixa eu ir aqui em Gênesis. Vamos aqui para o capítulo 6, no versículo 5 em diante. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. E isso o afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal e as coisas rastejantes e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Que eu e você, irmão, encontre graça
aos olhos do Senhor. Aí no versículo 11 diz: a terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. E Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Os dias de hoje, não é toda a carne que está corrompida. Mas nós estamos vivendo aqui. A terra também estava corrompida diante de Deus e a terra estava cheia de violência. A violência, meus irmãos, é contra Deus. Ele não criou o homem à sua imagem, à sua semelhança para ser violento. Ele não criou o homem para se corromper, nem corromper ninguém. É por isso que o homem se corrompe, porque ele tem um livre-arbítrio. Hoje a gente vê um monte de evangélicos que se dizem, né? Temente a Deus com violência. Agindo com violência, falando com violência. Isso desagrada a Deus, irmãos. Aonde é que a violência vai gerar amor? É por isso que Jesus nos disse que os dias da vinda dele serão como nos dias de Noé. Mas nós já estamos nesse tempo. Quem é que pode dizer o contrário? Que nós não estamos vivendo numa terra cheia de violência, aonde a corrupção está generalizada. E ainda tem pessoas que acreditam que tem um ser humano que vai acabar com a violência e a corrupção. Isso gerando mais violência, eu não sei. Porque a gente colhe o que planta. A Bíblia diz que a gente colhe o que planta, irmãos. Como é que eu vou plantar violência e colher amor? Como é que eu vou plantar corrupção e ficar livre dos tribunais, irmãos? Não tem como. Eu vou ficar debaixo da lei. Eu saio da graça para entrar na lei. Porque quando eu não pratico nenhuma dessas duas atitudes, eu estou debaixo da graça de Jesus Cristo. A lei já não me alcança, porque eu não estou infringindo ela.
Aí nós vamos para Daniel no capítulo 7, do versículo 1 em diante. Vou procurar aqui Daniel. Daniel está depois de Ezequiel. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho e visão de sua cabeça sobre a sua cama. E então ele escreveu o sonho e contou o resumo dos assuntos. Daniel falou e disse: eu vi em minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu irrompiam sobre o grande mar. E 4 grandes animais surgiram do mar, diferentes uns dos outros. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Eu contemplei até as suas asas serem arrancadas. E ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. E eis que outro animal em segundo, semelhante a um urso, levantou-se de um lado, e ele tinha 3 costelas na sua boca, entre os seus dentes. E assim lhe foi dito: levanta-te e devora muita carne. Depois disso contemplei, e eis que outro, como um leopardo, a qual tinha sobre as suas costas 4 asas de uma ave. O animal também tinha 4 cabeças, e domínio lhes foi concedido. Esse animal tinha 4 cabeças, viu, irmãos? Depois disto eu vi nas visões noturnas e contemplei um 4º animal, apavorante e terrível, extremamente forte, e tinha ele grandes dentes de ferro. Ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés. E era diferente de todos os animais que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Eu considerei os chifres. Esse tinha 10 chifres. Eu considerei o chifre, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes. E eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. Eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era como a chama ardente, e suas rodas como fogo abrasador. Um córrego flamejante fluía, surgia de diante dele, milhares ministravam a ele, e 10.000 vezes estavam diante dele. O julgamento estava pronto e os livros foram abertos. E então contemplei, por causa da voz das grandes palavras que o chifre falava. Contemplei até que o animal foi morto,
e o seu corpo destruído e dado à chama ardente. O quarto, e quanto ao restante dos animais, o seu domínio foi retirado, ainda assim as suas vidas foram prolongadas por uma estação e tempo. E vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio com as nuvens do céu. E veio até o ancião de dias, e trouxeram-no diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, o qual não passará o seu rei e o seu reino, que não será destruído. Eu, Daniel, angustiei em meu espírito, no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça atribuíram-me. Aproximei, e um dos que estavam perto, e perguntei-lhe a verdade de tudo isto. Então ele me contou e fez-me saber a interpretação dos assuntos. Já está interpretado aqui, viu? Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Porém os santos do Altíssimo tomarão o reino e possuirão o reino para sempre, e sempre, e sempre. Então eu viria a saber a verdade do quarto animal, que era diferente de todos os outros, extremamente apavorante, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que quebrava em pedaços e esmiuçava o restante com seus pés. E os 10 chifres que estavam em sua cabeça, e do outro que surgiu, e perante o qual 3 caíram, e daqueles chifres que tinha olhos, e uma boca que falava coisas muito grandes, cujos aspectos eram mais robusto do que os de seus companheiros. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Os chifres vai fazer guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que o ancião de dias chegou e receberam o julgamento dos santos do Altíssimo, e o tempo chegou para os santos possuírem o reino. Assim ele disse: o quarto animal será o quarto reino sobre a terra, que será diferente de todos os reis, e devorará toda a terra, e a pisará e a quebrará em pedaços. E os 10 chifres deste reino são 10 reis que se levantarão. E um outro se levantará após eles. E ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará 3 reis.
e ele falará grandes palavras contra o Altíssimo e irá consumir os santos do Altíssimo e tentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo e tempos e divisão de tempo. Glória a Deus. Aí nós já vemos a quantidade de meses, né? 42 meses, que são 3 anos e meio. Um tempo e tempos e divisão de um tempo. Porém, assentar-se-á o julgamento e eles tomarão o seu domínio para o consumir e o destruir até o final. E o reino e domínio e a grandeza do reino sobre todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, cujo reino é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão. Eis aqui o fim das questões. Quanto a mim, Daniel, minhas cogitações muito me atribularam, e o meu semblante alterou-se em mim, mas eu mantive a questão em meu coração. Aqui fala no semblante que alterou. Semblante é muito importante para esse exame que nós estamos fazendo. Aqui Daniel diz que os chifres são reis, né? Os chifres são reis. Hoje nós vivemos com reinos dominados por presidentes, né? E primeiros ministros, mas agem como rei. Aí não tem nem contestação sobre isso. Aqui não tem a coroa em cima do chifre, né? São 10 chifres com 10 diademas. Pode se chamar de poder, né? E outro se levantará após ele, e ele será diferente dos primeiros. E ele subjugará 3 reis. Dos 10 vai subjugar 3 reis. E foi revelado aqui também o que é que significa as cabeças, né? Nesses animais. Porque não é fácil esse exame da palavra do Senhor, porque nós temos que buscar unir e pedir a Deus a revelação. Porque não é fácil. Quando algo está selado, não adianta nós tentarmos não juntar para chegar no determinado, porque está selado. Se Deus selou, irmãos, só quem tem o poder de quebrar o selo é Jesus Cristo.
mas ele nos revela no tempo oportuno para quem busca em espírito e em verdade. Porque nós estamos, através desse exame, buscando identificar a chegada dessas bestas. Para que a gente fica de prontidão e sabendo que se manifestou. Porque muitos esperam por uma coisa horrorosa. E que vem se manifestando dizendo que é besta. E não é. Que ele é enganador. Ele é enganador. Mas ele, antes de ser enganador, vamos aqui para Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28, 2. Filho do homem, dize aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração está elevado, e tu disseste, eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares, porém tu és homem, e não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria e com o teu entendimento conseguiste para ti riquezas e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu puseste o teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis das nações, e eles desambinharão as suas espadas contra a beleza da sua sabedoria, e eles corromperão o seu brilho. Eles te derrubarão até a cova, e tu morrerás as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Tu dirás, eu sou Deus, diante daquele que te mata. Tu dirás, eu sou Deus, diante daquele que te mata, mas tu serás homem e não Deus, na mão daquele que te mata. Tu morrerás as mortes dos incircuncisos pela mão de estranhos, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma cheia de sabedoria e perfeito em beleza. Veja só, irmãos. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus,
toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito, mas teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecastes, por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim, cobridor do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Está vendo, irmãos? Está vendo que estamos em meio a Satanás? Aqui no versículo 14 do capítulo 28 de Ezequiel diz: Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Está vendo, irmãos? Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Aleluia, glória a Deus. Até que se achou iniquidade em ti. O teu coração, no versículo 17, o teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeu-te a tua sabedoria por causa do teu brilho. Aí vem a corrupção, né, irmão? Te lancei por terra e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Olha quem contempla Satanás, os reis. Bem interessante o negócio desse. Mas no versículo 13 ele diz: Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Ele esteve no jardim do Éden, irmão. Mas Deus lançou por terra. Deus o lançou por terra, mas também nos mandou Jesus Cristo para nos salvar dessa grande perdição.
Então, na Bíblia, irmãos, nós vamos encontrando um caminho que nos leva a crer e que existe uma sustentação de que Jesus vem nos buscar e que só Ele é capaz de quebrar o selo para que identifique a chegada das bestas. E é necessário que a gente esteja com o nosso nome escrito no livro da vida. Hoje é o dia. Daqueles que querem reacender, porque Deus não vai riscar o seu nome, antes da volta de Jesus. E dos que gostariam de conhecer a Jesus hoje, neste dia. Eleve o seu pensamento ao trono da graça. Neste momento, eu irei orar por você. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, perdoa, Senhor, os pecados destes que estão aí nos assistindo nesta manhã de adoração a Ti, Senhor. Venha, Senhor, escrever o nome deles no livro da vida, reacender aqueles que estão apagados, porque eles estão se arrependendo de coração, meu Pai, entregando a Tua vida nas Tuas mãos. A partir de hoje, começa a trabalhar na vida deles, meu Pai, porque eles buscam em Ti, meu Deus, a salvação das suas almas. Porque, Senhor, sabemos que o que buscamos é a participação da primeira ressurreição. Porque nela teremos parte com Cristo. Reinar com Ele os 1000 anos. Mas se estando nele, nós iremos reinar. Eu te agradeço, meu Pai, por mais uma manhã que o Senhor nos deu aqui sabedoria para criar e guiar este programa de acordo com a Tua vontade, Senhor. Aqui estou fazendo esta live mais uma vez, Senhor, por amor de coração. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Que os ouvintes da palavra do Senhor, na próxima semana nós estaremos novamente dando continuação. Nós paramos em Ezequiel, aí nós vamos passar para a semana para Mateus, para identificar, como identificar em que tempo nós estamos e a chegada das bestas. Para que a gente não venha cair nas ciladas do inimigo. Aqui hoje Deus nos revelou que Satanás vai blasfemar a Deus dizendo que é Deus. Ele não vai abrir templo nenhum dizendo que aqui é de Satanás. Não, irmãos. A palavra do Senhor nos esclareceu hoje que ele vai sentar na cadeira de Deus. Ele vai entrar nesses galpões para querer dominar as igrejas, que somos nós. Mas nós que estamos firmes em Cristo, vamos perceber. Porque nós estamos buscando em Ti, Senhor.
revelação da tua palavra. Este monte de Deus, nós iremos para lá, para este monte, do qual Jesus falou que nós iríamos para o lugar que foi preparado para o homem desde o princípio da criação. Porque esse lugar só dá para morar santo. Esse lugar só dá para morar arrependido. Esse lugar vai morar pecadores arrependidos. É por isso que a palavra dos últimos dias é: arrependei-vos. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dê um domingo de paz, alegria, uma semana maravilhosa. Estaremos de volta no próximo domingo, se assim Deus nos permitir, aqui nesse mesmo lugar. Os proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor esteja com todos e tenham uma boa semana. Amém. Graças a Deus e bom dia. Não esquecendo, irmãos, de contribuir com esta live, compartilhando com mais pessoas para que alcance mais almas. A palavra do Senhor alcance mais almas. Porque os que nós vamos ser julgados é através das nossas obras, irmãos. É as nossas atitudes é que nos dá aval a Deus. É que naquele grande dia vai ser abertos os livros. E todos vão ser julgados de acordo com as obras. E todos aqueles que não estiver escrito o nome no livro da vida, a palavra do Senhor diz que vai ser lançado no lago de fogo que arde como enxofre. Lago que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Pelo gosto de Deus, só eles iam. Então não queiram ir também, não. Deixe só para eles e vamos fazer a obra em nome de Jesus. Amém. Fique na paz e bom dia.